Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 8ª aula do 7º ano do ensino fundamental. Nós vamos estar começando na semana 2, agora nas atividades da semana 2. Mas antes de cair nas atividades, nós temos uma explicação para ser feita. Acompanhe aí com a gente, por gentileza. Então, você pode estar olhando aí que nessa semana 2, o que nós vamos estudar é grandezas e medidas, que é o nosso tema, mas nós vamos estudar frações. O nosso objetivo agora é estudar frações, né? Vamos ver o que são frações equivalentes, fazer operações de adição e subtração, e vamos estar trabalhando com isso. Então, vamos lembrar de alguma coisinha. No material de vocês, tem o seguinte exemplo. A fração é assim, ó. Tem uma operação de fração da seguinte maneira. 4 quintos mais meio menos 2/3. Tem essa continha lá para fazer. Se você der uma olhada no seu material, você vai ver que ele está falando sobre usar o MMC, certo? Usar o MMC para descobrir o denominador dessa fração. E aí eu gostaria de deixar anotado aqui para você, para uma revisão sua, que na nossa aula de ensino fundamental número 4, a 7 EF 004, que está postado aí na plataforma, nós falamos sobre o mínimo múltiplo comum. Então, se você quiser fazer uma revisão, ou se você ainda está com dúvida de quando fala a expressão MMC, dá uma olhada nesse exercício, nessa videoaula. Então, nós vamos precisar dessa informação. E aí ele faz o MMC, né? E faz a operação entre essas frações e dá um resultado aqui. Mas antes de chegar nisso, vamos fazer uma revisão do seguinte. O que são 4 quintos? Vamos lembrar aí dos nossos estudos de fração. Imagina que a gente tem um inteiro, certo? Um objeto inteiro. 4 quintos, o que representa? Representa que eu dividi ele em 5 partes, tá bom? Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E eu usei 4. 4 quintos significa que eu peguei um inteiro, dividi em 5 partes e tomei 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. É isso que significa a fração 4 quintos, certo? Se você for pensar assim, o que significa a fração meio? Significa que eu tenho um inteiro, certo? Esse inteiro desse tamanho, por exemplo, e eu dividi ele ao meio, né? Ora, dividi em 2 partes e tomei uma. É isso que significa meio, metade. Dividi ao meio e tomei uma. Na mesma ideia, nós temos o 2/3. Tenho um inteiro, divido ele em 3 partes, e vou escolher quantas? 2. Então, aqui, nós temos 2/3. Ok? 2/3. Essa aqui é a ideia das frações. Aí, vamos supor que eu tenho o 2/3. Vamos estudar aqui um pouquinho o 2/3, tá bom? A gente sabe que 2/3 é exatamente isso aqui que a gente fez. Então, vamos tirar uma cópia dele aqui para a gente.
Tá aqui, ó, 2/3. Bacana. 2/3. Eu vou pegar essa fração, o 2/3, e vou multiplicar ela por 2 em cima e embaixo. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Ou seja, eu não estou alterando a minha proporção, né? Eu vou chegar em 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 2, 6. Eu vou chegar nessa fração aqui, ó, 4/6. Multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo valor, no caso aqui eu escolhi 2, e cheguei em 4/6. Bacana. Antes disso, vamos dar uma analisada aqui, ó, no 2/3. O 2/3 é um inteiro que foi dividido em 3 peças, 3 pedaços, e eu peguei 2. 2 estão preenchidas e uma está vazia, certo? Vamos fazer a representação do 4/6. O que é o 4/6? Eu tenho o meu inteiro. Vou fazer ele maior aqui um pouquinho, porque ele vai ser dividido em mais pedaços, né? Tenho aqui o meu inteiro. Vou dividir 3 para cá e 3 para cá. Imagina que estão todos do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos. E vou tomar 4 pedaços. Não é isso? Vamos aumentar aqui o nosso zoom para ficar mais fácil. Vou tomar 4 pedaços. Então, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Bacana. Dividi em 6 partes e tomei 4. Se você prestar atenção, eu multipliquei por 2 em cima, por 2 embaixo. Então, tudo ficou multiplicado por 2. O tamanho da fração ficou multiplicado por 2. Se ela usava 3 quadradinhos, agora ela usa 6. Ó, 2, 4, 6. A parte do numerador também ficou multiplicada por 2. Né? Se usava 2 quadradinhos, agora está usando 4. Ora, então é como se eu tivesse feito uma ampliação da minha fração. É como se eu tivesse pego ela esticado. Né? Se você prestar atenção, olha aqui, ó. Eu vou redividir essa minha fração. Imaginar que ela é assim. E vou dividir ela em 3 etapas, 3 pedaços. Igual foi ali, ó, na primeira fração, que foi o 2/3. Se você prestar atenção, o 2/3 eu dividi em 3 pedaços e peguei 2. Aqui a minha fração está dividida em 3 pedaços, só que o pedaço agora é esse azul mais claro, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um pedaço, aqui eu tenho outro pedaço e aqui eu tenho outro pedaço, certo? Esse pedaço aqui azul e esse pedaço aqui azul representa 2 partes de um total de 3. Ora, então 2/3 é igual, é equivalente a 4/6. É a mesma coisa. Então, se eu tenho uma fração e eu multiplico em cima e embaixo por um número diferente de 0, eu não altero essa equação, eu crio uma outra fração que é equivalente a ela. Significa que se eu fosse dividir e comparar os mesmos pedaços, eu peguei a mesma quantidade. É isso que está acontecendo. Beleza. Então, vamos deixar anotado aqui que 2/3 e 4/6 são frações equivalentes. É a mesma coisa. Eu posso trabalhar tanto com 2/3 quanto posso trabalhar com 4/6. Elas são equivalentes, representam a mesma fração, a mesma proporção. Vamos dar um exemplo aqui de operação, né? Vamos fazer, então, uma continha. Imagina que a gente quer o seguinte exemplo.
Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que agora eu quero fazer a seguinte conta. 1/4 mais 2/4. 1/4 mais 2/4. Só que nós vamos fazer isso na ideia aí das nossas frações. Então, nós temos o seguinte. Isso aqui, ó, com os nossos desenhos, vai ser 1/4. O que significa 1/4? Significa que eu tenho um inteiro, dividir em 4, ajuda aí um pouquinho, imagina que eles são todos divididos do mesmo tamanho, certo? Então, isso aqui é 1/4. Beleza. E eu tenho que tomar quantos pedaços? 1. Tá aqui. 1/4. Agora, esse 1/4, eu quero somar com 2/4. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, o mesmo tamanho. Tá? Elas têm que ser do mesmo tamanho aqui. E vou dividir em 4 partes. Ok? Beleza. Vou tomar quantas? 2. Tomar 2 partes. Vamos aumentar o nosso zoom aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Tomei 1/4. Tomamos 2/4. Então, essa fração ilustrada aqui representa o 2/4. Isso vai ser igual a... Então, eu tenho aqui a minha fração, que é o meu inteiro, que vai ser a minha resposta, né? Ora, as frações têm o mesmo denominador. Então, todos esses pedacinhos aqui, esse aqui ficou um pouquinho desigual, mas é como se todos fossem, não, todos são do mesmo tamanho. Eu tenho um pedacinho aqui e 2 pedacinhos aqui. E eles são exatamente do mesmo tamanho, né? Poxa, 1/4 mais 2/4, um pedaço mais 2 pedaços do mesmo tamanho, dá 3 pedaços do mesmo tamanho. Concorda? 3 pedaços que vieram de uma fração que veio de um inteiro que foi dividido em 4 pedaços. Então, aqui nós temos... Quantos pedacinhos aqui? 3 pedacinhos em 4. 3/4. Então, nós temos que a adição de 1/4 mais 2/4 é igual a... Repete o denominador. Numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Repete o denominador e soma os numeradores. E opera nos numeradores, certo? Se é uma soma, você vai somar. Se é uma subtração, você vai subtrair. Isso vai dar 3/4. É exatamente o resultado da nossa fração. É assim que a gente opera com frações de mesmo denominador. Beleza. E agora? Agora nós vamos fazer uma operação em que os denominadores são diferentes. Então, vamos para o outro exemplo. Vamos para um outro exemplo. Imagina agora que eu quero somar, por exemplo, 1/3 mais meio, 1/2. Ora, são frações de denominador diferente, certo? Então, vamos seguir a mesma história.
que nós vamos fazer? Vamos desenhar o nosso 1/3. Vou pegar aqui, ó, o meu inteiro. Vou pegar aqui o meu inteiro. Vou deixar esse inteiro aqui desse tamanho separadinho já de uma vez, porque nós vamos precisar dele. Deixa ele aqui no cantinho, aqui, ó. Beleza. Mas aqui é o nosso 1/3, né? Ou seja, eu vou pegar o meu inteiro e dividir em 3 pedaços. Então, aqui eu tenho 1/3. Muito bem. Dividi em 3 e tomei uma parte. Eu tomei uma parte. Bacana. Agora, eu quero somar com meio. Então, eu vou pegar o mesmo tamanho, né? Nós vamos pegar esse mesmo tamanho aqui. Vamos botar ele aqui, ó. Bacana. Só que agora ele está dividido exatamente ao meio. Porque aqui é meio. Então, metade. Temos aí metade da nossa fração. Bacana. Ora, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a quanto? E agora? Vamos deixar mais um pedaço aqui esperando. Para eu saber quanto que isso aqui vai dar, eu tenho que juntar, eu tenho que transformar essas frações no mesmo denominador, porque eu preciso de pedaços equivalentes. Olha a palavra, eu preciso de pedaços equivalentes para poder juntar. Aqui, eu até posso pegar esse pedaço, botar para cá, encaixar aqui e ver que ele vai ficar mais ou menos por aqui, mas eu não vou ter um valor certo. A gente quer um valor exato. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho que fazer 1/3 mais meio. É isso que nós temos que fazer. Eu vou transformar essas frações em frações equivalentes. Como que eu vou fazer isso? Vamos prestar atenção nesses números, o 3 e o 2. Se eu multiplicar essa fração, que tem denominador 3, por 2, aqui vai ficar 1 vezes 2, que vai dar 2, e aqui vai ficar 3 vezes 2, que vai dar 6. Tá. Se eu multiplicar essa fração de denominador 2 por 3, vai ficar 1 vezes 3, que vai dar 3, e 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, os denominadores vão ficar do mesmo tamanho. Eles vão ser frações equivalentes de mesmo denominador. Significa que eu vou conseguir juntar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a primeira fração, que é 1/3, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Vamos chegar para cá, para ficar mais fácil. Vou multiplicar por 2. E aqui tem a soma, né? E a segunda fração, que é meio, eu vou multiplicar por 3. Eu posso multiplicar por qualquer valor para criar a fração equivalente, desde que eu faça isso em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Quando eu faço isso, essa fração aqui, ó, fica 1 vezes 2,
que dá 2. Essa aqui fica 3 vezes 2, que dá 6. Mais 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Bacana. Ora, a gente já viu aqui em cima que para somar frações de mesmo denominador, basta você repetir o denominador, que é 6, e somar aqui, ó, 2 mais 3, e somar os numeradores. Isso vai dar 5 sextos. Isso vai dar 5 sextos. 5 sextos. Se isso vai dar 5 sextos, o que significa isso? Significa que nós vamos pegar a nossa fração, dividir em 6 pedaços, certo? 1, 3 para cá e 3 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomei 5 partes. Vou fazer um zoom aqui, ó, bem maior aqui para eu poder colorir, porque aqui ficou pequenininho. Então, 2, ó, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos e 5 sextos. Muito bem. Então, 5 sextos temos aí. Se você olhar bem, esse pedaço aqui, ó, que é o meio, ele está batendo exatamente no meio. E se a gente pegar esse pedacinho aqui, ó, que é 1/3, ele encaixa exatamente nesse pedacinho aqui que está completando para dar o nosso resultado 5 sextos. Ah, mas então eu tenho que pensar no número que vai ter que multiplicar essa fração em cima e embaixo, pensar no outro número que vai ter que multiplicar essa fração em cima e embaixo? Não. Você vai fazer o MMC. Você vai fazer o MMC entre 3 e 2. Como que calcula o MMC entre 3 e 2? Você vai fatorar ao mesmo tempo o 3 e o 2 em números primos. Só que aqui já tem uma dica. O 3 e o 2 já são números primos, certo? Então, vai ser basicamente a multiplicação. 3 dividido por 2 não divide, dá 1, repete. Desculpa, dá 3. 2 dividido por 2 vai dar 1, repetiu 3. Próximo número primo é o 3, 3 dividido por 3 dá 1. Aqui repete 1, chegou em 1 e 1 no final, fecha e multiplica. Então, MMC entre 3 e 2 é 6. Exatamente o nosso denominador. Então, vamos refazer aqui essa continha, agora usando a técnica. Nós temos aqui a nossa fração, que a gente quer fazer a conta. Vamos botar ela para cá. Então, nós temos o seguinte. 1/3 mais meio vai ser, tirou o MMC, deu 6. O que você vai fazer agora? MMC dividido por esse número vai dar um resultado. O resultado você multiplica em cima. Então, vai ficar 6 dividido por 3 dá 2. Vezes quem está aqui em cima, vezes 1. Mais 6 dividido por 2, 3.
vezes 1. Olha só os números que apareceram. Apareceu o 2, que está multiplicando esse primeiro 1 aqui. O 2 está multiplicando o primeiro 1, só está invertida a ordem. E apareceu o 3, que está multiplicando 1. O 3 que está multiplicando 1. Como resultado, nós temos 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. O denominador é 6. E a gente já sabe que o resultado disso vai dar 5 sextos, como esse aqui, como a gente fez. Certo? Bacana, né? Então, a matemática aí está nos ensinando a operar com frações de denominadores diferentes. Então, essa aí é a nossa aula, a nossa explicação para a semana 2. Você pega a tela toda aqui. O que eu quero que você faça agora? Depois dessa explicação, você tem as atividades para fazer. Então, eu quero que você faça o primeiro exercício da semana 2, que é uma listinha aí com operações de frações. As primeiras são operações de frações com o mesmo denominador. Então, é só repetir o denominador e operar com os numeradores. Agora, as outras você vai ter que tirar o MMC. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer coisa, deixa sua dúvida anotada lá nos comentários, que eu vou responder. E deixe o seu nome completo também, porque assim vai estar registrando a sua presença e a sua participação. Ok? Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro.